Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui hoje com grande felicidade para a Sociedade Espírita José Pititinga, na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Hoje se inicia a 17ª Semana Espírita de O Livro dos Espíritos, que será realizada de 24 a 30 de abril de 2020. Por razões da pandemia e, portanto, a recomendação de que não sejam feitas assembleias presenciais com aglomeração de pessoas, a Casa decidiu manter as atividades doutrinárias utilizando para isso a tecnologia ao seu favor. E é por isso que esta palestra está sendo gravada neste momento para ser compartilhada com os amigos que desejam refletir sobre o Livro dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus. O tema central do evento é De Kardec a Joana, Família, Amor e Sexo. E o tema da nossa preleção doutrinária de hoje é Formação da Família e Processo Reencarnatório. Para que nós possamos nos aclimatar psiquicamente com essas bênçãos sublimes e esses ensinamentos elevados que visam nos dar maior confiança, fé e perseverança para as nossas lutas, nós sugerimos inicialmente ler uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, que está na obra Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, item 107, capítulo 107, Compaixão em Família. Depois dessa mensagem, nós faremos a nossa prece de abertura dos trabalhos, as considerações da nossa doutrinária, por fim, uma prece de agradecimento. Dito isso, vamos então começar. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam, entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que dispõe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Ajudemos sim. Ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela as nossas principais testemunhas de quitação. Essa mensagem, eu acredito que ela é muito pertinente ao tema que nós abordaremos aqui hoje, porque o objetivo é que a gente encerre este ensinamento, de que fora da caridade não há salvação, sobretudo a caridade em família. Nesses tempos pandêmicos, nós temos sido desafiados à convivência próxima, sem as chamadas fugas de que nós fazíamos uso na correria do dia a dia e que assim nós justificávamos. E é lógico que esses problemas não deixaram de existir, pelo contrário, se acentuaram de gravidade e de intensidade nestes dias. Mas talvez seja exatamente essa uma das possíveis mensagens dessa proliferação de vírus. Fazer com que efetivamente a gente
vire os olhos para o lar onde renascemos, cujo objetivo é resolver conflitos, refazer, reafirmar, reforçar vínculos e começar a amar. Vamos orar então, meus amigos. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar os seus sublimes ensinamentos, em especial nessa Semana Espírita, onde tantos corações, não apenas em Santo Antônio de Jesus, mas em outras cidades da Bahia, quiçá em outras cidades do Brasil ou do mundo, se unem, quais mentes sintonizadas, com os melhores propósitos de aprimoramento e de reflexão dos seus ensinamentos, para que possamos aurir daí o combustível necessário para as lutas. Não lutas uns contra os outros, mas a luta do bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, para que sejamos amanhã melhores do que fomos na véspera. Por essa razão, nós te pedimos com humildade, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa esta santa casa, abençoa os seus trabalhadores, abençoa os nossos bons propósitos, a fim de que nós possamos nos convencer de que é na família que nós construímos um mundo melhor. Que assim seja. Então, minha gente, vamos iniciar os nossos raciocínios. O espírito Humberto de Campos, na belíssima obra Boa Nova, psicografada pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que soube viver um mediunato responsável, disciplinado, mas não livre de angústias, de aflições e de sofrimentos, vai nos dizer que os tempos que antecederam a vinda de Jesus à Terra foram marcados por uma psicosfera de paz, cujos historiadores do Império Romano ainda hoje tentam buscar as causas e as razões daquele clima diferente. Os espíritos belicosos, destinados ao mal, ignorantes nos propósitos elevados da alma, por alguma razão haviam deixado de reencarnar. E antes da vinda de Jesus, houve uma onda de harmonia e de júbilo que marcou aquele século inicial do Evangelho. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que a autoridade moral de Jesus fez com que a Terra fosse permeada por um magnetismo irresistível que convidou-nos a todos ao exercício do seu excelente amor, não obstante a nossa condição de imperfeição. Jesus decide, a fim de fazer a vontade do Pai, vergar as vestes de um carpinteiro humilde, andando por uma cidade pequena e desconhecida, Cafarnaum, na Galileia, andar à beira do mar do Tiberíades, convivendo com pescadores, com homens dito de conduta reprochável, com mulheres consideradas de má vida, e passava pelas estradas, pelos caminhos ermos. Desde muito cedo, acostumava-se a aconselhar malfeitores e criminosos, e aquele seu olhar doce, ainda pueril, suscitava emoções muito diferentes. Alguns, ao encontrar a doçura e serenidade dos seus olhos repousando sobre as almas cansadas, sentiam-se amparados por uma força estranha, como se já conhecessem-no de muito antes. Outros tinham uma espécie de raiva impossível de definir, um ódio incontrolável, e quiseram persegui-lo e acabar com a sua vida, tentando assim também
acabar com os benefícios, com as bênçãos provenientes dos ensinamentos que não saíam apenas da sua boca, mas que estoavam através da representação dos grandes atos da sua vida pelo seu exemplo. Uma falange de anjos se acerca da terra em derredor do Messias Redentor que renascia numa manjedoura simples, tendo podido escolher entre as famílias mais abastadas daquele tempo. Decide renascer como um judeu num lar misérrimo, no qual nenhum berço tinha para repousar o seu corpo tenro, recém-nato. Talvez porque não importa de onde nós viemos, mas sim o que nós fazemos com as experiências e com que a vida nos promove. Jesus renasce num lar acolhido como filho esperado, iluminando o coração daqueles que aprenderam, com o passar do tempo, a respeitar a grande missão de que ele estava investido. Talvez a principal lição da manjedoura seja uma lição de humildade. Não esperar ter condições exteriores que efetivamente não são tão relevantes para as provas que nós precisaremos enfrentar na reencarnação, mas aceitar as condições conferidas por Deus para que possamos evoluir e crescer, progredindo sempre, tal qual é a lei. O nosso retorno à vida corporal também é marcado por simplicidade. E muitas vezes nós abraçamos no planejamento reencarnatório as provas dolorosas que com muita coragem assumimos o compromisso perante os nossos mentores espirituais que não arregaríamos da luta e que lutaríamos na fronte até o fim, utilizando para isso todo o nosso esforço, confiança e religiosidade que reunimos em nosso coração. Mas devido ao nosso atual estágio de imperfeição, perante o fogo cruzado, as dificuldades que se acentuam, perante o olhar de reprovação, as incompreensões, a ingratidão, a mágoa, a necessidade, portanto, de desenvolver e demonstrar as virtudes que nós viemos aqui para fazer desenvolver, muitas vezes titubeamos, delinquimos e repetimos velhos equívocos. Todos esses processos são naturais do nosso nível evolutivo e é por isso que nós nunca viemos sozinhos. Cada um de nós é cercado por espíritos que querem o nosso bem-estar e o nosso progresso espiritual. Temos uma espécie de anjo de guarda ou tutor. Não que ele faça o trabalho que nós precisamos realizar, mas ele permanece ao nosso lado nos estimulando boas intuições a fim de que possamos perseverar no caminho correto. Mas muitas vezes é o nosso orgulho e egoísmo, a nossa desobediência e incapacidade de resignação perante as provas, de simplesmente aceitar as condições da vida que nos foram impostas para o nosso melhor, é justamente por causa disso que por vezes nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. A reencarnação, com todo o seu planejamento em família, institui o código de fraternidade e amor, pois pelo esquecimento do passado, nós temos a oportunidade de reescrever nossa história em páginas em branco. Não obstante, os delitos cometidos e a necessidade imensa de reparação, tal qual um abismo
que nos separa do nosso modelo divino, nosso Senhor Jesus Cristo, nós, pela reencarnação, temos a oportunidade de nascer num novo lar com o objetivo a aprender a amar. E esse aprendizado só se dá através da prática. A lição não aprendida precisa ser repetida até que nós, mais conscientes do nosso dever, possamos passar para novas lições. E como num educandário, pois o lar é um educandário celeste, nós vamos passando pelas provas, sendo aprovados e subindo cada vez mais de nível. O fato é que quando nós renascemos, nós vimos com diversas expectativas de acordo com os planos adredemente traçados. E tal qual uma semente plantada numa terra fértil, nós não sabemos o que vai dar. Por isso não estamos sozinhos. Os espíritos que renascem conosco são espíritos conhecidos de lutas anteriores. A maioria deles estiveram na posição dos algozes e dos adversários, muitas vezes porque nós colocamos essas pessoas nesses lugares. Outras vezes são desafetos do passado que agora renascem sobre novos papéis sociais com o objetivo de suscitar o estreitamento desses vínculos para que possamos conhecê-los de outro modo e melhor. Ter uma visão espírita da família é justamente perceber esses meandros a fim de aproveitar essas oportunidades para crescer. Mas os recursos não são de fora. Por mais que tivéssemos a chance de nascer num lar abastado, sem passar por privações materiais, sem ter grandes dificuldades de se sustentar materialmente, nós sempre temos os nossos espinhos na carne. E esses espinhos precisam ser defrontados, porque aquilo que nós não conhecemos ou que negamos que exista, não é possível mudá-los. Então os recursos, na verdade, são interiores. No fundo, depende exclusivamente de nós. É por isso que na questão 851 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no capítulo 10º, da parte 3ª, As Leis Morais, vai perguntar no item da Lei de Liberdade, fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Veja que inteligência, que argúcia no questionamento de Kardec. Porque a lei de liberdade nos mostra que nós temos uma espécie de coparticipação em todos os atos da nossa vida. E o nosso livre-arbítrio, não obstante não seja completo, ele é relativo, inclusive ao nosso grau de aperfeiçoamento relativo. Mas essa questão de Kardec também é aplicada no círculo familiar e no processo reencarnatório. Porque se houvesse fatalidade, nós obrigatoriamente, em todos os casos, renasceríamos em lares com os quais nós não teríamos previamente nenhuma participação de escolha ou participação na ciência do gênero de provas que haveríamos de enfrentar. É lógico que nós sabemos que há reencarnações expiatórias em que o espírito não tem mesmo condições de escolher. Mas a grande parte dos processos reencarnatórios contam com a participação do espírito reencarnante a fim de que conheça previamente os pontos onde delinquiu e o que se espera dele para que possa melhorar. Assim sendo, Deus não erra de endereço. E nenhuma família concebida ao acaso. Nós sempre, em todos os momentos, temos a presença da misericórdia divina que visa nos dar o que precisamos, nem sempre o que merecemos. Talvez mereceríamos algo muito pior. Mas por misericórdia, temos recursos a mais
para poder ter melhores condições de, desta vez, errar menos. E os espíritos, ao responder Kardec sobre essa pretensa fatalidade, se ela existe, se ela é real ou não, vão dizer: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem e acha-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Veja que coisa. Não existe arrastamento irresistível. Por mais que hajam tentações muito difíceis de suportar, provas muito dolorosas em relação às quais a nossa única vontade é fugir e quebrar esses grilhões que nos prendem, não há fatalidade nesse termo. Sempre participamos de um jeito ou de outro. Ainda nas reencarnações expiatórias, tivemos o livre-arbítrio à nossa disposição para fazer nossas escolhas antes. E por conta de ter utilizado o mal, muitas vezes nos foi cerceada a liberdade com o objetivo de nós errarmos menos e nos equivocarmos menos, nos endividando menos, a fim de que não prejudiquemos a nossa escalada ascensional demasiadamente. Então, o que os espíritos estão respondendo aqui para Kardec é que nós temos uma espécie de probabilidade. Isso é o planejamento reencarnatório, um conjunto de probabilidades. É como se a gente escolhesse o cenário e os atos que vão ser executados nesse cenário ficam sob cargo do ator. Tem um roteiro, nessa linguagem metafórica, de como a história deveria se desenrolar, mas a decisão final sempre acaba nas nossas próprias mãos. E aí alguém poderia pensar, mas como é que vai largar a pessoa assim, entregue às suas próprias mãos? Onde está a proteção divina? Na nossa consciência. Porque cada um de nós sabemos o que é certo e o que é errado por intuição. Este aguilhão da consciência sempre nos adverte e nos sustenta nas provas da vida. É a lei de Deus inscrita nela, para que possa ser essa espécie de bússola a nos guiar nos caminhos tenebrosos. E aí os espíritos continuam falando a Kardec. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar, livre de quaisquer peias. Os espíritos bons não violentam a vontade das criaturas humanas. Vede Jesus. Em contato com malfeitores e espíritos em erro, aconselhava, advertia e fazia convites. Mas não obrigava ninguém a nada. Nós não vemos Jesus em momento algum constrangendo a vontade das criaturas ou afetando a liberdade de consciência de quem quer que fosse. E ainda que nós possamos ser assolados pelos espíritos inferiores, que pela ignorância não querem a nossa felicidade, a vontade final, a decisão final, sempre é e sempre será nossa. Então, meus amigos, ter uma família com parentes difíceis, ser pago pela ingratidão, ter sido traído, ter pais agressivos, ter sido espancado ou violentado na infância, tudo isso são provas muito dolorosas. E não é que sejam provas necessárias, porque Deus não se compraz com a tortura das criaturas humanas.
No fim das contas, havia, por conta do tipo de comportamento e da herança que o espírito carrega de si mesmo, uma possibilidade que isso acontecesse. Mas a decisão de todas essas violências que nós citamos é de cada um por conta do livre-arbítrio. Mas será que essas experiências, não obstante dolorosas, também não podem nos dar um aprendizado? Também não podem ser um convite ao perdão, à reelaboração de todos esses fatos, sob a perspectiva de que aquele que hoje exerce o papel do meu pai, do meu filho, da minha mãe, do meu cônjuge, é também um espírito de lutas como nós somos, que ao invés de julgar e exigir dele perfeição, não seria muito mais fácil se eu me compadecesse da sua miserabilidade humana e, dentro das minhas condições, buscasse ajudar? Se devo a ele, por exemplo, piedade filial, referindo-me aqui nos filhos em relação aos pais, e, portanto, devemos honrar pai e mãe, como consta em o Evangelho segundo o Espiritismo, isso não significa servir de saco de pancada, mas significa exercitar a compreensão e, como Jesus nos ensinou, dar a outra face. Dar a outra face não é conivir com o erro, não é fingir que a gente está num ambiente adequado, numa família funcional. Não é romantizar a violência. Dar a outra face é, não obstante ter sido magoado e ferido, dar àquele espírito a oportunidade dele ser diferente. É exercitar a esperança, a expectativa de que ele pode reavaliar a sua conduta e que para essa reavaliação, que no final a decisão vai ser dele, eu não preciso exatamente dar uma palestra com uma lição de moral. As lições de morais já estão na consciência dele. Mas talvez seja muito mais forte e contundente o exemplo. Dar a outra face é um exemplo de bondade. Porque aquele que está habituado à linguagem da vingança, do ódio, da raiva, da violência, desses sentimentos inferiores, precisa aprender a linguagem do amor. E como é que a gente ensina amor retribuindo o mal com o mal? Como é que a gente ama com incapacidade de perdoar? Essa, em família, é uma das maiores dificuldades que todos nós enfrentamos. Mesmo que nós tenhamos afeto, reconhecimento, que sejamos espíritas e queiramos ser amanhã melhores do que na véspera, a gente tem resistências naturais que precisam ser vencidas. E a gente não vai matar o homem velho para construir um homem novo, nos dizeres do apóstolo Paulo, mas sim ir transformando o homem velho insistentemente, dia após dia, pela renovação de propósitos dentro da família. Em uma de suas epístolas, Paulo se auto-intitula embaixador em cadeias. E eu acredito que essa imagem seja muito preciosa para que a gente possa representar o que é a família. Na nossa sociedade atual, o que a gente mais vê é um apelo à desvinculação familiar. Os motivos não faltam. Problemas de violência, incompreensões, traições, ingratidão, problemas relacionais de um modo geral. Mas o que seria da nossa educação moral não fosse a experiência em família? Não fosse a vinculação a genitores que nos deram a oportunidade de renascer pela carne, para que possamos renascer pelo espírito. Renascer pela carne foi uma dádiva de Deus, através daqueles que, na nossa condição de pais e mães, funcionaram como co-criadores do nosso envoltório físico para que nós tivéssemos essa oportunidade. Mas renascer pelo Espírito é tarefa nossa. É tarefa dentro do contexto familiar. E embora nós tivemos uma origem
Depende de nós e do nosso livre-arbítrio definir para onde nós iremos. O que vai dizer é a forma como cada um de nós vai se conduzir. Temos na reencarnação a oportunidade de sempre renovar os nossos propósitos e ações, de construir um futuro melhor que nós queremos através da exemplificação dos nossos atos. É por isso que na questão 166, os espíritos vão dizer que, suportando a prova de uma nova existência, é a forma da alma que não alcançou ainda a perfeição na vida corpórea, encontra para acabar de se depurar. A literatura mediúnica é cheia de casos envolvendo esse nosso tema, do planejamento reencarnatório e dos desafios familiares. Por exemplo, na obra Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, nós temos o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação, que é uma instituição destinada para que possam ser tomadas algumas tratativas relacionadas ao planejamento reencarnatório. Uma das coisas que o autor espiritual vai dizer é o seguinte: pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será a ferrugem. Se a gente comparar a enxada ao nosso vaso físico, nós temos a seguinte analogia: reencarnar é excelente, mas se o espírito que reencarna não se compromete a fazer tudo o que lhe é possível para aproveitar as experiências, para extrair delas as lições, a fim de crescer, o corpo caminhará para a decrepitude, seja por coronavírus ou por outra causa qualquer, nós desencarnaremos e voltaremos ou estagnados ou com um remorso muito profundo por não termos aproveitado suficientemente a reencarnação. Então agora, nesse cenário pandêmico, nós temos uma grande oportunidade descortinada aos nossos olhos, que é justamente de reavaliar a nossa conduta antes da desencarnação. É como se a gente tivesse a oportunidade de parar o dia a dia acelerado das nossas rotinas de trabalho e de estudo, para que possamos voltar os nossos olhos para a vida espiritual e saber como nós estamos procedendo. Porque o momento de fazer qualquer mudança, se necessária, é o momento do hoje, da vida presente, a fim de que a gente realinhe a rota ou tenha certeza que estamos mesmo caminhando no rumo certo. Então, quais espíritos reencarnados nós somos como cartas vivas de Jesus? E na nossa história nós podemos escrever páginas do Evangelho. É lógico que viver o Evangelho na sua amplitude é um desafio muito grande e talvez nem esteja ainda sob nosso alcance de uma forma completa. Mas existem muitas lições do Evangelho que a gente já consegue colocar em prática. E talvez uma dessas lições mais preciosas que estão lá, no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, e que tem tudo a ver com os desafios de família, seja amai os vossos inimigos. Não é que nós renascemos com os nossos inimigos e por isso nós estamos sempre em pé de guerra e que a vida em família é uma vida de conflito. Tem os momentos felizes. Muitas vezes nós sentimos profunda afinidade pelos nossos familiares. E aí algumas pessoas que estão ouvindo nesse momento achem até estranho essa visão pessimista e carregada sobre a família. Mas a convivência próxima e a convivência íntima acaba colocando um grau superlativo em relação a defeitos que, se nós víssemos em pessoas afastadas, não daríamos tanta importância. É por isso que para nós é muito fácil destinar algumas horas na semana para o exercício da caridade do lado de fora, que é exatamente a mensagem de Emmanuel que a gente leu aqui no início, e a vida em família
Em geral, a gente descarrega sobre eles o nosso azedume, a nossa raiva e o nosso modo de proceder um pouco mais ríspido, porque é na família que nós somos mais nós mesmos. Mas o fato é que cada um de nós temos participação maior ou menor na escolha do nosso gênero de provas. E se nós garantirmos antes que participaríamos das lutas com coragem e desassombro, é digno e honroso cumprir essa nossa promessa. Portanto, meus amigos, mesmo com tantos convites da sociedade, falando para a gente se desfazer dos vínculos familiares e se livrar da família tóxica, eu particularmente acredito que Deus não cria nada tóxico. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, ainda que nós cometamos alguns equívocos, isso não significa que nós nos tornamos tóxicos. Mas por vezes é mais conveniente lançar um véu sobre os nossos equívocos como uma espécie de permissão para continuar no caminho correto, devido ao grande esforço para nos endireitar ou caminhar por essas veredas direitas. Mas se nós soubéssemos a felicidade reservada para seguir pela porta estreita, o incômodo temporário para passar por ela seria considerado de só menos importância em relação ao benefício da felicidade que nos aguarda. Nada pode entravar o nosso futuro para o bem. Nós sempre teremos o nosso livre-arbítrio e, portanto, o poder de decisão nas nossas mãos para tomar as melhores decisões para o nosso aperfeiçoamento evolutivo. Na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, Alma e Reencarnação, o autor espiritual, Espírito André Luiz, também faz uma abordagem preciosa com respeito ao planejamento reencarnatório, mostrando que não há milagres na criação, que a gente não dorme em pecado e acorda em angelitude. Na verdade, nós morreremos como houvermos vivido. E se nós quisermos, agora que estamos mais próximos da morte, por conta do cenário pandêmico, e isso não deve ser motivo de temor, principalmente não entre nós espíritas, nós temos a oportunidade de encarar com naturalidade todos esses processos, como uma renovação, como uma transição necessária para a regeneração do mundo, passando pela regeneração das criaturas humanas. E é muito simples. Nesses momentos, pela proximidade da morte, nós podemos imaginar o que nós temos vitalizado, porque é exatamente assim que nós despertaremos quando retornarmos para casa, para a vida no mundo espiritual. Se nós nos acostumamos ao trabalho, se nós bendizíamos as oportunidades de luta e nos estimulamos a enfrentar esses desafios familiares para crescer, será mais fácil. Lembremos que na obra O Céu e o Inferno, da codificação kardeciana, o processo evolutivo, incluso inclusive no planejamento reencarnatório, passa por 3 passos: arrependimento, expiação e reparação. Expiação no sentido de expungir, arrependimento no sentido de reconhecer as próprias faltas, e a reparação do trabalho imenso a fazer. Por isso é que logo após a morte física, os espíritos ou a alma culpada começa a purgar. E aí começa o desejo de reencarnar com o objetivo de renovar os propósitos e refazer os caminhos. Essas dores físicas ou morais, durante esse tempo de expiação, podem ter um grau mais ou menos superlativo. Os remorsos da consciência pela perda das oportunidades, os delitos feitos contra a lei, os apegos materiais,
Tudo isso vai causando reflexões preciosas visando suscitar o arrependimento. E aos poucos vamos recobrando a serenidade, sendo direcionados a estações de auxílio para a preparação. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer a Kardec que nós escolhemos o gênero de provas a suportar, de acordo com o nosso livre-arbítrio, justamente para trabalharmos como colaboradores desse processo de expurgo e renovação. Quando simples e ignorantes, é Deus quem traça a rota, porque muitas vezes nós não sabemos nem escolher pelo melhor. E se sucumbirmos, Deus nos conferirá uma nova oportunidade, com o objetivo de sempre retornarmos no corpo para sermos melhores. Mas veja, não adianta a quantidade de oportunidades se nós não tivermos o aproveitamento necessário. Ainda que doa o coração, nós precisamos entender que estamos imersos numa escola bendita que visa nos aproximar de Deus. O outro, o nosso familiar, é uma ponte que nos leva até Deus. Porque através do outro nós reconhecemos as nossas qualidades e as nossas imperfeições. É na relação com o outro que a gente se revela, mostra quem a gente é de verdade. Quais são os nossos propósitos, o que nos incomoda, o que a gente precisa modificar se tiver coragem suficiente para esse mistério. E aí, quando nós vamos compulsar a literatura mediúnica, por exemplo, as obras romanceadas pelo Espírito Emmanuel, nós vemos que a experiência do planejamento reencarnatório varia a miúde. Por exemplo, na obra Há 2000 anos, Emmanuel narra a história de Públio Lentulus, que desencarnou pela erupção do Vesúvio em Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. 50 anos depois, no ano 131 depois de Cristo, mais ou menos, né? 50 anos depois, ele retorna ao vaso físico sob as vestes de um escravo, escravo Nestório, na obra 50 anos depois. Então, o tempo necessário entre as reencarnações para o planejamento, para a preparação do espírito é muito relativo. Varia muito de cada caso. Um outro exemplo é na obra Renúncia, também pelo Espírito Emmanuel. Antero de Oviedo desencarna e reencarna apenas 2 anos depois como Robe, com o objetivo de aproveitar a existência de Alcione no seu seio familiar. Um espírito que não era puro, mas que não precisava mais reencarnar da Terra, que vem por amor, com o objetivo de ajudar os seus familiares a crescerem para Deus. Então, cada experiência visa nos oferecer aquilo que é necessário para que possamos evoluir. Mas somos nós que devemos aproveitar essa oportunidade para não tardar mais. É lógico que nós chegaremos o tempo de perceber esses conflitos em família, como o adulto que olha para a criança, que ainda se equivoca em coisas tão pequenas. E a doutrina espírita nos ajuda a refletir sobre esses propósitos, a olhar a vida em família como um propósito de espíritos em luta buscando a sua redenção. Se todos nós já vivêssemos conforme esses conceitos, seria muito mais fácil da gente conviver uns com os outros sem o julgamento severo demais, nem com os outros, nem conosco mesmos. Isso não é apologia ao erro, nem conivência com o mal, mas é adotar uma postura mais serena, mais compadecida, mais caridosa, conosco e com os outros. E assim é que nós recebemos o corpo que precisamos para as nossas expiações e provas, não o que mereceríamos, porque, como dissemos, às vezes mereceríamos algo mais limitado para as nossas necessidades imensas. Esse instrumento é um instrumento divino,
que visa nos ajudar à retratação com a lei. Por isso, cumpre que não possamos desprezar mais uma vez as oportunidades. O Espírito Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 94, tem um capítulo muito especial, que é este que fala sobre sexo. É uma temática que ainda é um certo tabu na nossa sociedade e que também tem a ver com o tema central da nossa Semana Espírita e que vale a pena a gente refletir. Porque não há nada impuro, né? Antes, na época do Cristo, havia uma discussão com respeito às carnes impuras. Nós viemos para a carne sob patrocínio do sexo. Então, na verdade, não é o ato que é impuro, mas muitas vezes a forma como nós o realizamos, imiscuído com as nossas paixões inferiores de uma forma bastante aselvajada. E é importante pensar sobre isso. Pensar no sexo com responsabilidade. Como, no caso em que nós estamos tratando nessa palestra, como uma espécie de porta de entrada para a construção da nossa família, a porta pela qual os nossos filhos chegam e que, portanto, compõe esse enlace de amor para a reparação de todos nós. A família, assim, passa a ser um cadinho purificador, em que todo mundo cuida de todos. É lógico que o processo evolutivo, a ascensão espiritual, é individual, mas não precisa ser individualista. Pelo contrário, na família a gente aprende essa solidariedade. Que embora cada um de nós, como espíritos imortais, sejamos herdeiros de nós mesmos e tenhamos todo esse passado com histórias, não raras vezes tenebrosas, nós estamos sob o mesmo teto com o objetivo de nos ajudar. Isso nem sempre vai ser pacífico, mas pode ser. A gente só tem uma briga instaurada quando um convida e o outro aceita. Então essas discussões e esses dissabores em família podem ser paralisados pela nossa ação de neutralidade. Não é estabelecer um acordo de paz em família. A partir de hoje sou cristã, espírita e não discuto mais com ninguém, porque nós continuaremos humanos e com a emoção da raiva, que é uma emoção natural. Mas somos nós que decidimos o que nutrir. Não obstante os pensamentos, e na atividade profissional às vezes eu ouço muito isso, os pacientes tentando lutar contra os próprios pensamentos, isso não funciona porque aumenta o investimento libidinal, aumenta a força psíquica que você utiliza para poder tentar bloquear os pensamentos. Deixa vir. Acolhe-os, assim como nós acolhemos os nossos entes familiares. Mas não vitalizar o mal. Porque na convivência familiar a gente pode olhar só os defeitos. Nós temos capacidade analítica, somos inteligentes. Então, no contato com o outro, eu posso passar o dia com uma caderneta na mão só anotando os defeitos. Meu marido fez isso, meu pai fez isso, ele é assim, ele é assado. Ele vai perder a encarnação, vai passar tantos anos lá no umbral, não vai para nosso lar. Mas esse tipo de julgamento, além de impreciso, porque nós não somos a régua moral de ninguém, é perda de tempo. No Evangelho tem uma bonita frase que eu gosto sempre de me lembrar. Aquilo que muitas vezes condenais, Deus a desculpais, porque reconhece a intenção de todas as criaturas humanas. Eu acho que é bem por aí. Somos responsáveis pelo nosso processo. Estamos juntos para nos ajudar. Que possamos ter esse olhar para ver o melhor que há no outro. Resgatar dele as suas melhores qualidades. O seu esforço. Porque ele é um espírito de luta, em luta, tanto quanto nós também somos. E assim a nossa caminhada fica mais leve.
E mais que isso, fica viável para que nós possamos aproveitar esse planejamento reencarnatório e aproveitar esses momentos em família. Então, meus amigos, o que nós podemos dizer é que não há regra geral para o planejamento reencarnatório, passando por uma análise caso a caso. Há outra obra de André Luiz que vale a pena nós citarmos, que é a obra Missionários da Luz. No capítulo 12, Preparação de Experiências, nós temos ali a definição de um centro de planejamento de reencarnações. E nós vemos que fantástico, que diversidade de casos, como o corpo físico é esmiuçado e esquadrinhado de formas diferentes, com tecnologias muito mais avançadas do que aqui temos aqui na Terra, porque aquele é o mundo das causas, que nós temos ali diversas oportunidades de estudar o projeto durante o planejamento reencarnatório para que essa existência, a nossa, seja a mais bem aproveitada, né, bem-aventurada quanto possível. E aí tem uma questão muito interessante que André Luiz levanta, né, para o benfeitor espiritual, para aquele que o amparou nessa visita e que está explicando esses processos do planejamento reencarnatório para ele, que ele pergunta sobre a lei de hereditariedade fisiológica. Porque agora analisando sob o ponto de vista espiritual, como ele tem o conhecimento daquele centro de planejamento de reencarnações, ele está vendo que espiritualmente há um plano divino. Mas como é que fica a genética, né? A genética estudada pela medicina humana terrestre, ela diz que nós carregamos genes, né? E que isso define todas as características do nosso corpo. Inclusive já tem estudos que falam sobre características comportamentais, né? Que provavelmente tenham ali uma incidência, né? Uma predisposição genética. Bem, então ele pergunta como fica a lei de hereditariedade de acordo com essa visão espírita. Porque se tem um planejamento reencarnatório, isso vai suplantar a lei de hereditariedade? Então, tudo que a gente estuda na medicina terrestre, na verdade, está tudo sob influência do plano divino? Como é que isso funciona? É uma pergunta muito interessante. E aí, ele tem a seguinte resposta. A lei de hereditariedade biológica, fisiológica, sofre influência dos que alcançam elevação moral. Isso significa que acima da genética e da medicina humana sempre tem os planos de Deus. E os espíritos encarregados de nos ajudar nesse planejamento reencarnatório podem sim, através da autoridade moral e da elevação moral que eles conquistaram, funcionarem como arquitetos divinos para fazer certas manipulações com o objetivo de viabilizar uma experiência melhor no nosso planejamento reencarnatório. Isso é muito interessante. Então, meus amigos, nós temos nesse planejamento a porta bendita para a redenção de nós como criaturas humanas. Lançamos todas as nossas expectativas, os melhores propósitos, com o objetivo de evoluir e crescer sempre. Mas tudo isso só vai acontecer se nós quisermos. Se utilizarmos o nosso livre-arbítrio para as boas escolhas e para o aproveitamento desses laços de família. Então, já caminhando para o final, gostaria de fazer aqui uma citação que está na obra Transição Planetária pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma obra de 2011, atualíssima. No capítulo 15, Experiências Iluminativas, o autor vai dizer assim: Vindes de uma estrela de primeira grandeza, onde as excelsas concessões do amor alcançam um patamar de ventura inigualável, e mergulhareis na névoa carnal, volvendo a experimentar as dificuldades inerentes à condição humana limitadora. Aqui é um trecho de uma palestra de um benfeitor espiritual para os espíritos vindo de outras estrelas, Alcione, com o objetivo de reencarnar na Terra para esse processo da transição planetária. Alguns de nós, mães e pais,
Porventura, podemos ter recebido esses espíritos como nossos filhos, que vão se destacar pela diferença no comportamento, que vão atestar sua superioridade moral. Mas ainda para eles, voltam a experimentar as dificuldades, as vicissitudes naturais à condição humana. Vivem os dissabores de um planeta ainda de provas e expiações onde o mal predomina. Mas não há nada que o amor não consiga alcançar. Emmanuel vai dizer: faças um inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor. Talvez seja esse o lema da vida em família. Se cada um assumir as responsabilidades pelos próprios atos, cumprir os papéis sociais que lhe foram imbuídos na vida em família, entendendo as responsabilidades espirituais por todos os nossos atos, se nós praticarmos isso, viveremos bem melhor e aproveitaremos essa grande oportunidade que temos à frente. Por isso, meus amigos, eu gostaria sinceramente de agradecer a esta sociedade espírita, fazendo votos que essa semana seja plena de bênçãos, de boas reflexões e que nos ajude a passar corajosos e prudentes por esses dias aflitivos. Teremos aflições, passaremos por vicissitudes, mas temos todas as condições de vencer o mundo, a começar dentro do lar. Meus agradecimentos e votos de muita paz. Vamos então fazer a nossa prece. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em vosso nome, com o objetivo de crescer para vós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, ilumina os seios familiares, sobretudo neste momento, para que possamos aproveitar essas oportunidades. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz, meus amigos.